Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmes Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós! Em meados dos anos 80, os filmes slasher já estavam começando a ficar desgastados. Os mesmos sustos, as mesmas coisas, o final Girls, os clichês, os mesmos assassinos de máscara, fora que ainda tinham muitos resquícios de Sexta-feira 13. E essas inspirações dominaram os cinemas e locadoras. Foi aí que o saudoso Wes Craven criou Fred Krueger, ao lado do produtor Bob Shaye. Esse assassino mudaria o rumo dos filmes slasher. Um filme que impediu uma distribuidora de ir à falência, quase não deu tempo de ficar pronto, vários finais diferentes foram gravados, o que levou a um embate ali entre os realizadores, quase matou alguém durante as filmagens, e eu estou falando de A Hora do Pesadelo. Curiosidades, figurinos, bastidores, as melhores cenas, tudo eu vou falar neste vídeo. Após a vinheta, não sai daí. A Nightmare on Elm Street, ou A Hora do Pesadelo, de 1984. A direção é do Wes Craven, que já tinha uma moral ali de Hollywood, porque ele dirigiu Aniversário Macabro, ele dirigiu também Quadrilha de Sádicos. A produção ficou a cargo do Robert Shaye. Ele foi muito importante na concepção de A Hora do Pesadelo. Na época, ele era o dono da New Line Cinema e ele concordou em financiar o filme, porque ele entrou num acordo com o Craven. E muita gente trabalhou nos bastidores sem receber nada, até o filme estourar. Eu já tinha feito um vídeo desse filme, só que eu preferi fazer aqui um reboot, remake dele, porque tem muita curiosidade, muita coisa que eu não falei lá e descobri e resolvi trazer. E eu sou muito fã do Fred Krueger, acho que até mais do Jason. O orçamento foi de 1,8 milhão. O filme arrecadou 25 milhões, só nos Estados Unidos. Ele recuperou seu orçamento em 72 horas. Tudo graças ao boca a boca. Uma especialista em relações públicas também ajudou bastante o filme. Como surgiu a ideia de A Hora do Pesadelo? O Wes Craven começou a escrever o roteiro em 1981, após ele ter concluído O Monstro do Pântano. Ele apresentou o roteiro a vários estúdios, mas todos recusaram. Um deles foi a Disney, sério. Claro, a empresa do Sr. Wall queria suavizar mais as cenas de terror, tornando o filme adequado para crianças e adolescentes, imagina só. O Wes Craven rejeitou a proposta. Ele também levou para a Paramount Pictures, só que ela não aceitou porque tinha muita similaridade com outro filme chamado Dreamscape, que é o filme que a produtora estava fazendo no momento. E aí, finalmente, a então inexperiente e independente New Line Cinema abraçou o projeto. Por pouco, A Hora do Pesadelo não foi finalizado, porque quando as filmagens estavam na metade, a New Line Cinema teve o seu contrato rescindido. E aí, sem dinheiro no caixa, durante 2 semanas, a equipe ficou sem receber nada, até um novo contrato ser firmado. E durante o período de filmagens, que eles ficaram sem receber, ninguém abandonou o projeto. O sucesso de A Hora do Pesadelo fez a New Line não ir à falência. O baixo orçamento, claro, foi o motivo de ter, na época, atores até então desconhecidos. O próprio Craven não queria uma atriz que fosse muito conhecida para o papel da Nancy. E aí, durante os testes, ele acreditou que a Langerkamp fosse muito boa para o papel. Na trama, um grupo de adolescentes tem terríveis pesadelos, cujo homem, que tem garras nas mãos e chapéu e camisa listrada, toca o terror. Ele aparece durante o sono. Para escapar, é preciso acordar. Os crimes vão ocorrendo seguidamente, até que se descobre que esse homem, na verdade, era Fred Krueger, um molestador de crianças, que foi caçado pela vizinhança e queimado vivo. Agora, ele quer se vingar de todos, através do sono. Antes de começar a falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho para você não perder nada, comenta aí se você gosta ou não gosta de A Hora do Pesadelo, qual é o melhor filme da franquia, você é fã do Fred, fã do Jason. Dê dicas também de outros filmes para trazer para o canal. E é isso, vamos falar das melhores cenas e outras curiosidades também. Vamos lá. O filme começa com essa jovem sendo perseguida. O nome dela é Tina, interpretada pela Amanda Wise. A gente pensa que ela é a protagonista, algo muito parecido com o que o Hitchcock fez em Psicose. Quando aparece uma figura assustadora, ela acorda, na verdade era um sonho.
um pesadelo. O Craven consegue muito bem deixar a gente na dúvida do que é real e o que é pesadelo. Porque isso acontece com a Nancy, com o Rod. Somos apresentados a esse grupo, os amigos da Tina. A Nancy, interpretada pela Heather Langenkamp. O Glenn, o Johnny Depp, estreando aí nos cinemas. O Rod, interpretado pelo Tsu Garcia. São personagens que eu gosto, funciona a amizade, a interação, a química, apesar de pouco tempo de tela, né? Personalidades de cada um, quando eles começam a falar desse homem no pesadelo que eles têm tido e têm dormido mal. O suéter vermelho e verde, garras nas mãos, chapéu. O Charlie Sheen foi originalmente cotado para interpretar o Glenn, só que o ator queria um cachê muito alto. Como eu falei, o orçamento era baixo. Aí o Craven foi perguntar à filha quem ela daria ideia para fazer, e ela disse que poderia ser o Depp. E a filha do diretor também deu pitaco com relação a como as mulheres são tratadas em filmes de terror, sempre correndo e tropeçando, e ficando mais fácil de serem pegas pelo assassino. Aconteceu muito em O Monstro do Pântano, por exemplo. A Heather Langenkamp estava sem dinheiro na época, quando ela aceitou fazer o papel da Nancy. Ela fez teste junto com a Amanda Wise. E aí tem a morte da Tina. É uma cena bem sangrenta, pra época deve ter assustado, e bem feita, tá? Não envelheceu mal. O cenário era girado manualmente. Conhecemos os pais da Nancy. O tenente Donald Thompson, interpretado pelo John Saxon, ele era um ator muito requisitado na época e conhecido pelo público. A Marge Thompson, interpretada pela Ronnie Beckley, uma alcoólatra divorciada. E, claro, ninguém acredita que a Tina tenha sido morta num sonho. O Rod acaba se tornando o principal suspeito pela morte dela. A Amanda Wise ficou mais incomodada com a cena de sexo. E também, claro, com a morte da Tina, que ela quase passou mal. Temos a primeira aparição do Fred Krueger, interpretado pelo Robert Englund. De acordo com o Craven, o Englund não foi a primeira opção para interpretar o vilão. Inicialmente, eles queriam um dublê para fazer o personagem. Depois, eles mudaram de ideia. O Craven queria o David Warner, lá de A Profecia. Eles só vieram a trabalhar juntos em Pânico 2, que eu também comentei aqui. O ator na época teve que recusar. Como essa ideia surgiu do Fred Krueger na cachola do diretor? A ideia básica foi inspirada em artigos do LA Times, onde filhos de um grupo de refugiados cambojanos que foram para os Estados Unidos fugindo de um regime muito cruel, passaram a ter pesadelos, a ponto deles se recusarem a dormir. Seguindo ordens médicas, os pais dessas crianças as encorajavam a dormir. Contudo, cada uma delas foi morrendo durante o sono. Após um novo pesadelo, as autoridades médicas começaram a contestar isso e noticiaram o fato denominando-o de Síndrome da Morte Súbita Asiática, aliado também ao fato do Craven ter visto um homem através da janela muito estranho. Ele parou e o encarou, para simplesmente ele ir embora. Isso deixou o diretor muito assustado, ele era criança. Foi aí que surgiu a inspiração do Fred Krueger, que também era o nome de um garoto que o perseguia nos tempos de colégio. O Robert Englund se inspirou em outra lenda do terror e também do teatro musical, chamado Klaus Kinski, que no remake de 1979 foi o Nosferatu, no filme de mesmo nome, e também no trabalho do ator James Cagney. Quando ele fez o teste, ele passou óleo e cinzas nos olhos e não piscava enquanto o Craven falava. E o Fred seria uma criatura mais repugnante, a ideia era essa no início. Tinha os dentes sobressaídos da mandíbula, saía pus da cabeça, o crânio ia ficar visível. O responsável pela maquiagem foi o David B. Miller. E ele falou que foi muito complicado o trabalho de maquiagem no personagem. Eles queriam até trabalhar com marionetes para fazerem esses efeitos da cabeça mexendo, enfim. Só que foi descartado. E o Robert Englund foi uma vez num restaurante com o Johnny Depp vestido de Fred Krueger durante as filmagens. O garçom, ao vê-lo, se assustou. Por causa disso, o ator não comeu mais num restaurante durante as filmagens. A maquiagem demorava 4 horas para ficar pronta. Ela completa consiste em 11 peças, separadas, aplicadas no rosto do ator. E o acabamento precisava ser mais minucioso e real para parecer mais assustador. E as cores do suéter do personagem são consideradas assustadoras. A revista americana Scientific American, ela revelou que o olho humano tem dificuldade para reconhecer algumas cores. Esses tons aí de verde e vermelho, por exemplo. Foi por causa dessa reportagem que o Craven colocou essas cores na camisa do vilão. O Fred Krueger originalmente era para ser um abusador de menores, mas aí o Craven mudou e decidiu colocá-lo como um assassino de crianças. Porque na época ocorreram muitas denúncias de abuso sexual na Califórnia e foram amplamente divulgados e geraram uma comoção na população. E isso poderia
poderia polemizar e prejudicar ainda mais o filme. Conforme a trama avança, a Nancy tem pesadelos com o Fred. Ela não dorme, a sua mãe pensa que ela está cansada. Você percebe que tanto ela quanto o Donald, eles escondem algo quando a Nancy começa a se aprofundar nessa questão do pesadelo. O protagonista vai descrevendo esse homem dos sonhos, tem a cena que ela pega o chapéu dele e traz para a realidade, e depois a mãe revela que ele matava crianças. Foi preso, solto, os pais se revoltaram e queimaram ele vivo. Agora ele vem para se vingar de todos os pais nas crianças da Rua Elm, por isso o título em inglês. Pesadelo na Rua Elmo. Durante as gravações foram usados aproximadamente 500 galões de sangue falsos para a equipe de efeitos especiais. A gravação da morte do Glenn e da Tina. Os produtores usaram um set rotativo. Todo o set era posicionado de ponta cabeça, só a câmera na sua posição normal, causando esse efeito de que o quarto estaria na sua posição normal. Para a cena do geyser, os produtores usaram água vermelha, porque o sangue cinematográfico não causaria esse efeito natural do geyser. E assim, eles jogaram tanto desse líquido vermelho, esse sangue jorrou para essa parte elétrica, eletrocutou algumas pessoas e danificou algumas câmeras. Também tem uma cena cortada que o Glenn surge de dentro do colchão, né? Tem até na internet aí, mas não foi aproveitada. Tem a cena que a Nancy é atacada dentro da banheira. Foi utilizada uma banheira especial sem fundo. A banheira foi colocada em um banheiro construído sobre uma piscina. Durante a sequência subaquática, a Heather foi substituída por uma dublê, a Christina Johnson, que era casada com o responsável pelos efeitos sonoros, o Charles Belardinelli. E a cena das escadas, onde os degraus afundam, como se fosse uma areia movediça, foi utilizado massa para panqueca e aveia. O responsável pelos efeitos especiais foi o Jim Doyle. A mão com as garras do Fred na banheira era dele. Ele que construiu a luva e o Robert Englund se cortou várias vezes. A cena dos degraus movediços foi o Bob Shaye que filmou, porque o Wes Craven não queria essa cena no filme. Tem a cena hilária, que aparece a língua do Fred no telefone. A Heather Langenkamp ficou com esse objeto, tá? Tem também a cena lá no início do vilão surgindo pela parede, também é clássica. Não envelheceu bem aquela dos braços dele crescendo, né? Dá pra ver ali um efeito ali tosco. O trabalho de efeitos e maquiagem, no geral, são bons. Tem aquele que rasga o peito e saem umas larvas e uma gosma. Provavelmente o que teria na ideia original, do Fred ser uma criatura mais repugnante, mais grosseira. Tem a participação da Lynn Shay, que é professora da Nancy. Mais tarde ela ficaria conhecida pela franquia Sobrenatural. Na época, ela era esposa do Bob Shaye. A Mimi Meyers Craven, a enfermeira que aparece no filme, é a ex-esposa do Wes Craven. Eu gosto da Nancy, ela enfrenta o Fred mesmo, não tem medo, vai aos poucos descobrindo quem ele é. Eu só não sou muito fã dessa sequência de armadilhas, parece muito Esqueceram de Mim, que aí ela consegue trazer o vilão para a realidade. Essa forma também eu acho um pouco tosca. Vamos à trilha sonora. O responsável foi o Charles Bernstein. A trilha clássica foi muito elogiada pela crítica. O Charles, ele se abdicou de trilhas orquestrais, sabe, aquela coisa muito grandiosa, e optou por sintetizadores, que é uma coisa clássica dos anos 80, para transmitir essa questão do pesadelo suburbano, que foi idealizado pelo Craven. E a direção do Craven consegue criar um ar tenso, de dúvida, mistério, a respeito da realidade e quando é pesadelo. Tem a cena que antecede a morte do Glenn, a Nancy não conseguindo falar com ele, a casa dela cheia de grades e trancadas, a impossibilitando de correr para falar com o namorado, e ela no final gritando para os policiais avisando que o vilão estava na casa. A canção das crianças pulando corda é clássica na franquia. O design de produção usa muito vermelho e verde para poder dar essa sensação que o Fred está por perto. Uma curiosidade inusitada aqui: o supervisor de efeitos sonoros era o encarregado de contratar o responsável pela trilha sonora. Eles deram o dinheiro para ele numa mala, só que ele sofreu um acidente. E ali, no meio da confusão, a mala desapareceu. Nos filmes seguintes, o Fred já tem mais um humor carregado, ácido. Só que nesse filme, eu acredito que na época as plateias devem ter ficado sem dormir. Aí a Nancy incendeia o Fred, ele vai pro quarto da mãe e desaparece com ela. A cena não envelheceu muito bem, né? Parece aquelas atrações de terror de parque de diversão. O dublê, na cena do fogo, teria feito algo a mais do combinado. O combinado era ele subir e rolar a escada, mas não, ele subiu, depois rolou a escada, depois tentou subir mais um pouquinho. E aí que o diretor gritou corta. O Craven adorou a ideia e deixou assim no corte final. Um
Uma outra curiosidade bem legal, o Wes Craven era muito amigo do Sean S. Cunningham, o diretor de Sexta-feira 13. O Wes Craven ajudou ele a filmar algumas cenas do filme do Jason. E o Craven, em agradecimento, deixou o Cunningham dirigir uma cena sem fala. Aí tem o final tosco que foi muito polêmico. O Bob queria essa cena aí, da mãe da Nancy sendo puxada. O Craven não queria. 9 finais foram filmados. Um com as garras do Fred aparecendo, aí ele era o motorista, e tudo precisava ser gravado rapidamente, porque o cronograma estava muito apertado. No meio disso, a Heather Langenkamp cortou o pé. O editor foi o Rick Shane, e ele teve muita dificuldade para lidar com o Craven e o Bob. Durante a exibição do filme mesmo, a assistente dele correu para ir atrás do rolo com o final que o Bob queria. Em 1991, o prefeito de Los Angeles, Tom Bradley, proclamou 13 de setembro o dia do Fred Krueger, uma sexta-feira, né? Por quê? Muitos filmes da franquia foram gravados na Califórnia. Alguns não gostaram muito dessa homenagem, porque vai exaltar um homem que mata pessoas. A Hora do Pesadelo gerou 7 sequências, entre 85 e 2003. Teve um remake em 2010. A franquia ajudou muito na carreira dos diretores, como Chuck Russell, Rennie Harlin e Stephen Hopkins, assim como os roteiristas, o Frank Darabont, o Brian Helgeland, o Ken Eugene Witt, Leslie Bohen e a equipe de roteiristas também, o Mark Swift e o Damien Shannon, que escreveram o remake de Sexta-feira 13, com base em Fred vs Jason. O Craven nunca quis fazer de A Hora do Pesadelo uma franquia. Ele só não participou da produção do segundo filme, A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, de 1985. E o filme faz parte da lista dos 100 filmes mais assustadores de todos os tempos. Infelizmente, Wes Craven faleceu em fevereiro de 2015, aos 76 anos. O longa virou livro, que foi bancada pela iniciativa de fãs, uma grande campanha que contou com o apoio da Heather Langenkamp. Fred se tornou uma figura da cultura pop, foi parodiado em vários desenhos diferentes, South Park, Família da Pesada, Os Simpsons, virou até mesmo videogame. Além disso, vendeu milhões e milhões em bonecos, acreditem. A Rua Elm, ela existe, e foi onde ocorreu o assassinato de John F. Kennedy, em 1963. A casa da Nancy, usada nas filmagens, existe até hoje, e está sendo vendida por $1,5 milhão. Está querendo comprar? Após os pesadelos com Fred Krueger, a Nancy fica acordada, e na televisão está passando Evil Dead, A Morte do Demônio, de 1981. Também tem um pôster rasgado de Evil Dead, que você vê durante o filme. Na cena que o Glenn está dormindo, você ouve uma voz na rádio, KRGR, que pronuncia Krueger. O nome completo do Fred Krueger é Frederick Charles Krueger. Então é isso, pessoal. Isso que foi A Hora do Pesadelo. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma curiosidade, pode comentar aí embaixo. Se você é fã, pode comentar aí também. Eu gosto muito desse filme. Eu não gosto muito de outros que vêm adiante, mas eu vou falar todos aqui, pode deixar. Espero que vocês tenham curtido bastante. Aproveita, dá uma curtidinha no vídeo que me ajuda bastante. E sugestões, dicas, pode deixar aí também. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Mais 2 vídeos aqui do lado também. E é isso, a gente se vê no próximo filme da Hora do Pesadelo também, quem sabe. Pra quem vai ficar acordado, um abraço. Fui. Tchau, tchau. From Wes Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror. Nightmare on Elm Street.